Rabot antes de conhecer Tegap, antes da gente ter se cruzado nesse caminho, né? Acho que quando a gente traça isso lá para trás, a história de Rabot do que é hoje não é aquilo que a gente era lá em 2016, 2017, 2018. A gente ainda tinha uh, o tal Product Market Fit, tentando ainda testar as ideias e tentando fazer as coisas acontecerem. Dois fundadores, Bruno e Júlio, um com conhecimento de negócio, economia, comercial, vendas e outro conhecimento técnico, desenvolvedor, que trabalharam juntos ao longo dessa trajetória corporativa e acho que como todo empreendedor raiz, cansado de querer resolver problemas de longa data e não ver de fato isso tudo acontecendo no dia a dia, resolve querer resolver um problema seu e tentar colocar isso no mercado, né? E a história começa muito assim. Eu sou de Barra Bonita, do interior de São Paulo. Eu tinha uma Montana na época e aí eu estava voltando para o interior da minha cidade, na casa dos meus pais, e eu fui ligar meu carro e a bateria riu. E aí acho que como todo mundo que teve um carro na vida ou tem um carro e a bateria acaba, você se pergunta, pô, como é que a bateria pode acabar assim de uma hora para outra numa época que a gente está com Google, Facebook, Instagram, etc. E como é que ninguém avisou que essa bateria ia acabar? Essa história nada tem a ver com o que a gente tem hoje de Rabot, mas foi assim que começou toda essa história lá atrás. A gente se enviesou para essa dinâmica de tentar resolver problemas automotivos. A gente considerava um mercado muito grande, um mercado complexo, um mercado que, quando a gente vai trocar uma lâmpada numa concessionária, a gente não sabe se aquela lâmpada que está sendo trocada deveria ser trocada, se aquele óleo que deveria ser trocado é aquele óleo que deveria ser trocado. E a gente achou que era um grande problema, um problema de grande parte, ou maioria das pessoas que tinham um problema, um carro, um veículo, etc. E a gente começou assim. Acho que só para a gente conectar todos esses pontos, né? Numa época que a gente não tinha Covid ainda, numa época que a gente tinha um grande paralelo desses produtos no Brasil, que era o iFood, né? Então a gente pensou, pô, vamos criar um iFood no mercado automotivo, que você peça as coisas para trocar peças, fazer funilaria, pintura, etc. do seu carro, e o cara vai na sua casa tentar fazer esse serviço na sua casa, né? A gente começou assim, e ao longo dessa trajetória, a gente foi evoluindo para tentar controlar mais operacionalmente toda essa cadeia de prestação de serviço, né? Então, na época, a gente era chamado de Easy Wash, depois isso aí foi sendo, a gente chamou de Car Guru, que era o guru dos carros, e a gente começou a evoluir para controlar mais toda a cadeia de prestação de serviço no Brasil, né? A gente chegava a atuar em mais de 1.000 serviços por mês, em mais de 36 cidades, espalhados por aí. A complexidade operacional que a gente tinha para gerenciar tudo isso era o que mais chamava a atenção de todo mundo, né? E aí a gente falou, pô, vamos tentar evoluir dentro desse produto. E aí, nessa época, começou a chamar muita atenção como é que a gente conseguia controlar toda essa cadeia operacional dos prestadores de serviço, e a gente começou a evoluir consideravelmente o nosso produto para tentar controlar o operacionamento de tudo isso, né? Então a gente controlava a entrada que o prestador de serviço chegava na casa das pessoas, o momento que ele começava o serviço, o momento que ele terminava o serviço, e tentava controlar toda essa cadeia e tentando avisar os consumidores sobre quando que ele precisava trocar a bateria, quando é que ele precisava trocar o pneu e assim por diante. Isso chamou a atenção do mercado automotivo sob o ponto de vista da cadeia logística como um todo, né? Não só de uma locadora que tem uma empresa, enfim, que loca carro para N CNPJs espalhados por aí, mas como também transportadoras, empresas de logística de e-commerce, empresas agro, empresas da engenharia civil, construção civil e assim por diante. Sempre na mesma dinâmica e sempre na mesma sistemática de problemas operacionais, né? Eu tenho ativos que eu preciso controlar, mas que estão muito distantes da minha realidade operacional. Eu estou sentado num escritório, eu estou sentado dentro de um time de gestão de frota aqui, como é que eu tomo a decisão do caminhão que está lá fora e que ele precisa trocar o pneu nesse momento, e como é que eu faço essa informação chegar para mim, para eu trocar o pneu o mais rápido possível. A gente começou a ver que, no final do dia, essas grandes empresas espalhadas pelo Brasil tinham um grande problema, que era mais provável que o caminhão sairia para a estrada sem trocar o pneu do que trocando o pneu. O tempo líquido que a gente fala de uma troca de pneu é de 45 minutos, mas o tempo do caminhão que ficava parado era de um dia. E esse era o mesmo paralelo do guindaste, da colheitadeira, do trator, da empilhadeira e assim por diante. E a gente começou a controlar o que a Rabot faz hoje, que é uma plataforma que orquestra esse ecossistema de frotas e ativos, gerando mais eficiência operacional para essas empresas, né? Basicamente aumentando a disponibilidade de frota, reduzindo o custo e gerando mais escala e exponencialidade para essas empresas. Então, só fazendo um histórico, né, de como a gente começou, para onde a gente foi, e no meio dessa trajetória, em 2018 para 2019,
Para quem conhece do mundo corporativo dessas grandes empresas, a gente está falando de processos longos de relacionamento. Então a gente começou o relacionamento com a Tegma, Tegap em 2018, para em 2019 ser aprovado dentro do programa deles de aceleração. E a gente então participou dentro de um projeto de um POC, fizemos um piloto com as cegonheiras deles, né, para a gente fazer o controle mais assertivo da dinâmica de controlar os borrachões que vão em cima das cegonheiras, para controlar as cargas, etc. E a partir de então nasceu esse relacionamento com a Tegap. Quando a gente entrou no programa, a gente era amplamente diferente do que a gente é hoje. Assim. A gente estava numa fase pré-product market fit, que se chama, dentro de uma fase em que ainda você tem um produto, mas ainda você não validou em todas as suas teses, ou todas as suas verticais de mercado. A gente ainda era muito presente só em locadoras e não olhava para tudo que tem roda. Né? Quando a gente fala de tudo que tem roda, a gente está falando de guindaste, colheitadeira, empilhadeira, etc. Naquela época a gente falava de veículo leve, e a Tegma, a Tegap, viu isso com bons olhos para entender que essa tese se aplicava a outras verticais de mercado. E a gente se juntou a eles dentro desse programa de aceleração justamente por essa conversão de divisão. Né? A gente acreditava que a tese de veículo leve se aplicava a qualquer ativo que tivesse roda. Né? E muito nessa relação que existe risco nessa evolução dessas teses e apostas, né, muito disso aconteceu ali atrás. Né? A gente tinha uma tese e a gente tinha traçado um plano de N outros caminhos que a gente poderia seguir, e é muito da gente encontrar quem são os parceiros que acreditam nesse plano de onde a gente ia seguir. Né? Dado isso, a gente tinha a visão de que a gente gostaria de atacar e entrar dentro do mercado de logística, caminhões, etc. A gente já estava fazendo alguma coisa, e a Tegma tinha uma grande plataforma de propulsão disso. Né? A gente estava falando de mais de 1.000 cegonheiros, mais de 1.000 caminhões ativos ali, e a gente começou junto com eles, usando essa capacidade operacional para criar soluções e resolver problemas práticos que eles tinham na operação. Então, respondendo a dinâmica da ajuda, a nossa experiência com o Tegap, a Tegap é muito operacional. Então, ela de fato fala de problemas operacionais e resolve problemas reais. Né? A gente não fala de problemas que não existem, são problemas que existem e você vai ali no pátio e está ali no pátio para você resolver. E dentro dessa história ainda não tinha Covid, né? Então a gente conseguiu aproveitar 6 meses muito intenso de fazer rollouts de projetos que a gente tinha com eles e a gente tinha mapeado com eles. A gente fez isso tudo em tempo recorde na época. Né? Então, trazendo a história do produto como era antes para como é hoje, eu diria para você que é 30 vezes diferente o que era antes, mas tem uma mesma conexão com o que a gente começou. Ele só é maior, ele só é mais amplo e a gente só ataca mais vertentes do que a gente não atacava antes. Né? Então, quando eu falo de Rabot hoje, ela é uma plataforma que conecta todo esse ecossistema com uma plataforma colaborativa. Né? Ela é uma plataforma no-code, né? Uma plataforma que se cria dentro dela, e a gente tinha uma visão lá atrás de que no mercado que tem tanta concentração de conhecimento como de logística, a gente está falando de pessoas e profissionais que têm 50, 60 anos dentro dessas empresas e que conhecem como nunca a empresa deles. Por outro lado, a gente pensa, mas como é que faz essa conexão toda com tecnologia? Se a gente esperar tudo isso acontecer, esse negócio nunca vai acontecer em tempo suficiente da gente resolver tudo isso. Né? Então a gente criou o nosso produto para que, de fato, essas próprias pessoas da operação pudessem criar os seus próprios robôs, que a gente chama, para gerar eficiência operacional. Então hoje a realidade, quando a gente fala dos 15 mil usuários ativos da nossa plataforma, são analistas de frota, analistas de operações que entram dentro da nossa plataforma e pensam dentro da nossa metodologia e criam esses robôs para substituir atividades operacionais que antes eram feitas de trabalho manual e etc. E tal. Então, hoje a gente tem que entender Rabot do ponto mais amplo possível. Né? A gente está falando de um caminhão que está chegando num pátio, que está precisando fazer a entrada e saída dele. Eu vou perguntar para o Guilherme ali, pô, como é que está o seu caminhão aí? Ele vai falar, pô, o pneu tá meio careca, tá puxando aqui, etc. E eu tô lá na portaria. Antes eu estava anotando aonde isso? Eu estava anotando isso na prancheta, no papel. Como é que eu coloco tudo isso para que o Bruno, que está lá dentro da mesa lá para tomar decisão, que ele é um analista de frota, como é que faz passar todas essas informações chegando lá? Isso não acontecia, era o papel que estava ali na portaria, né? A gente está falando de pátios, né? Seja de locadora, seja de transportador, a gente está falando de pátios gigantescos. A chance dessa informação sair do papel, entre ele transitar tudo e chegar para tomar a decisão, ela é quase zero, né? Em termos de eficiência. Então hoje a Rabot está presente em oficinas, em agentes de pátio, em mais diversas dinâmicas operacionais que existem para conseguir conectar tudo isso e fazer isso acontecer. Né? Então esse é um pouco do contexto de onde a gente
de onde a gente começou, para a gente foi. E se me perguntarem assim, como é o quanto que a Tegap foi importante dentro desse processo, é uma relação difícil até de explicar, né? Porque a gente estava numa fase em que a gente precisava de empreendedores que apoiassem a nossa ideia, e a Tegap estava lá para apoiar uma ideia que não era a ideia que é hoje, mas que era uma ideia que poderia dar certo se a gente tivesse o foco de fazer isso tudo acontecer, né? Então, mesmo com toda essa incerteza, a gente teve uma grande parceria com eles para conseguir desenvolver novas aplicações de produto e chegar onde a gente chegou. É difícil a gente conseguir separar a história de hoje, conseguindo isolar esses fatores. Acho que a história de Rabot se confunde com a história do ecossistema empreendedor de quem passou por ele e ajudou, e a Tegap é uma dessas empresas e players que passou pela nossa história e ajudou a gente a chegar até aqui.